Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Êxodo 3, versículo 2 e 3 diz assim: Ali o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não queima? Vou ver isso de perto. Então, o tema de hoje é que você e eu somos a resposta dos céus para essa geração. Para você ter uma ideia, o contexto dessa história, o que estava acontecendo no mundo para essa sarça pegar fogo. Já estavam há praticamente 400 anos o povo de Israel no Egito. Eles estavam como escravos há mais ou menos 200 e poucos anos. Porque, vamos falar um pouquinho lá atrás. Como que aconteceu a chegada de Moisés? Lá atrás, lembra de José do Egito? Quem lembra bem? Lembra? Aquele que teve um sonho, os irmãos dele ficaram com raiva, pegaram ele, jogaram num poço, ele foi vendido como escravo, foi lá para o Egito, toda aquela questão, né? Quando José chegou lá no topo lá do Egito como governador, se você parar para pensar, seria muito difícil um hebreu como José disputar um cargo de governante no Egito. Porque os egípcios, eles defendiam a cultura do sangue, da linhagem egípcia. Então aí você pode se perguntar, poxa, então como que José, um hebreu escravo, poderia assumir um posto de governante no Egito, onde tinha uma dinastia egípcia? Era praticamente, com todas as chances, impossível um hebreu se tornar um governante. Porém, se você lê na história da humanidade, lê na história do Egito Antigo, na época de José, o faraó local, o faraó atual, ele era de sangue semita. Ele era dos povos chamados Ixos, que era um povo semita. O que era um povo semita? Era o povo que vinha dos descendentes de Sem, lá de Noé. Esse povo semita é tipo um latino-americano, assim, são de vários países, né? Nós somos latino-americanos, certo? Tem professor de geografia aí? Não me deixe errar. Então, semita é isso. Então, semitas são vários e os hebreus estão inseridos ao povo semita. Porque os semitas investiram contra os egípcios, ganharam uma guerra lá, assumiram e fizeram uma dinastia de faraós de sangue semita. Aí você entende a possibilidade de aceitar um hebreu para ser um governante dentro do Egito. Só por causa disso, senão José jamais seria. Aí, mas por quê? Não faz sentido, faz todo sentido. Porque quando José virou governador, lá no povo de Israel teve um problema sério de fome, de seca. E aí foi naquela hora que os irmãos de José vieram e trouxeram toda a descendência, porque lá não tinha mais como sobreviver. E José, por ser governante influente, separou um lugar ali na terra egípcia para o povo hebreu cultivar e fizeram tipo um bairro assim de hebreu ali na região do Egito ali. E por 200 anos a gente vê que eles cresceram, que o hebreu ele segue muito aquela crescer e multiplicar, né? Tu vê que a galera 10 filhos é só o início assim, né? Só a primeira safra. Então eles fizeram aquela produção lá bem alta e
Se você ler na Bíblia aqui, você vai ler o seguinte. Lá em Êxodo 1:8 vai dizer assim, ó. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Então, para você pegar um texto desse, por que foi escrito isso? Um novo rei, um novo faraó que não sabia. Por quê? Quando estava essa dinastia semita de faraós, sobrou alguns de sangue egípcio no governo do Egito. Generais, governadores, e um dos generais conseguiu criar um exército para lutar contra o faraó de sangue semita, para voltar à dinastia de sangue egípcio. Aquela briga de território, de povos. E esse camarada conseguiu ganhar e conseguiu assumir o posto de faraó na época. E ele era um egípcio. Mas isso anos depois. Aí que entra essa explicação. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia. Não é que nada sabia, é porque esse novo rei não queria saber dos semitas no governo. Então tudo que era de benefício para os semitas a partir do Egito, esse novo rei cortou. Por isso que o povo de Israel se tornou escravo do Egito daí. Aí foi 200 e poucos anos de escravidão. É aí que a gente entende mais ou menos. E durante esse tempo todo, foi passando gerações, a dinastia egípcia de Faraó foi se tornando cada vez mais forte. E num belo momento, a filha do Faraó estava, não foi a única vez que ela foi se banhar, logicamente, no rio Nilo, que era o rio que era considerado um dos deuses do povo egípcio. Provavelmente ela já clamava para ter um filho homem há muito tempo. E Deus usa dos meios mais loucos para fazer os propósitos dele. Então, numa das vezes que a filha do faraó chegou ao rio Nilo para se banhar, aparece um cesto com um bebezinho. Quem conhece essa história? Quem que era nesse cestinho? Era um menino que futuramente seria chamado de Moisés. É tão interessante porque na época o faraó tinha mandado matar todas as crianças. Não sei se você lembra aqui na história. E a mãe de Moisés escondeu, imagina, escondeu um bebezinho, o Estevão, com 3 meses, 6:30 da tarde era a hora da cólica. Pensa numa sirene tocando em casa. Era um barulho extraordinário. Então, percebendo ela que não dava mais para esconder, ela por fé fez um cesto, preparou ele para que não afundasse e soltou no rio Nilo. Só que, como Deus ele faz com que os propósitos dele cheguem até o fim, ele cruzou a história de uma mãe desesperada e a história de uma mulher desesperada querendo ser mãe. E aparece um menino. O que a filha de Faraó entende? O Deus Nilo me presenteou com um filho. A prova disso é que quando eles viram um bebê, logicamente perceberam que o bebê era circuncidado. Se era circuncidado, ele era hebreu. A ordem era que matassem os filhos dos hebreus. Por isso o desespero da filha de Faraó em chamar alguém do povo hebreu para cuidar do bebê. Porque se ela deixasse esse menino nas mãos de alguém do palácio, provavelmente alguém ia matar. Era ordem, era decreto. E a história conta que a irmã de Moisés ficou lá acompanhando o cesto. E ela estava na margem. Aí quando a filha de Faraó falou assim: cara, olha que bebê lindo, mas eu preciso esconder ele, eu preciso... Meu Deus, eles vão matar, será que eu consigo alguém que possa... Aí chegou a irmã: oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Eu tenho um cartão de visita aqui, babá, WhatsApp, pode chamar. E na hora,
Ela aceitou e a própria mãe, tu vê como é que Deus, Ele cria caminhos no deserto. Ele não precisa que eu e você tenhamos recursos, porque Ele é o recurso. Ele faz, Ele é. Então esse bebê caiu no colo da própria mãe. Então a mãe desesperada, achando que ia perder um filho, não perdeu. E a mulher desesperada, querendo ter um filho, ganhou. Olha que loucura. Não sabia ela que era o libertador do povo de Israel. Então esse menino foi criado pela própria mãe, aprendendo a cultura dos hebreus e sendo afirmado pela mãe como um grande homem de Deus. Ao mesmo tempo ele foi criado com a cultura dos egípcios, com o idioma, com todas as culturas e todas as coisas extraordinárias que o Egito Antigo tinha. Então o que acontece? Vocês entenderam aqui a história toda? Por que essa loucura toda aconteceu? Sempre quando eu aprendi desde pequenininho, cestinho, para mim era muito aleatório. Tipo assim, uma mulher desesperada botou o cestinho chegou na mulher do faraó, na filha do faraó, pegou, levou para casa e criou. Mas quando você entende todas essas impossibilidades, é impossível não ver Deus numa história dessa. É impossível. Quem era o menino do cesto? A resposta dos céus para o povo que clamava. Então, toda essa impossibilidade que você enxerga na tua vida, deixa ser impossível, porque você serve ao Deus do impossível. É isso que é o doido. Esse que é o legal da história. Porque às vezes a gente fica querendo resolver o impossível. Não é para você. Esse departamento não é o seu, não. Sabe qual é o teu departamento? Se entregar. Você é o recurso do céu para resolver os B.O. da terra. Entendeu? Você é a matéria-prima do céu para resolver esse caos. Para você entender um pouquinho mais, o povo estava clamando. Se você ler aqui em Êxodo 3, versículo 7, Deus vai dizer assim para ele na sarça: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando eles estão sofrendo. Pensa comigo, a Bíblia diz aqui que eles ficaram 430 anos no Egito, porém como escravos, mais ou menos 200 e poucos anos. Há 200 anos, pessoas procurando uma solução para o caos. 200 anos se passaram e ninguém apareceu para resolver o problema. Cada geração que vinha, todo mundo, agora vai vir. Agora esse é o cara. Não, não é. Agora vai vir. Não. Eu imagino que eles já até clamavam, mas talvez nem acreditavam tanto assim que iria vir. 200 anos, gente. Mas amém, é um pouco de fé, né? Porque nós passamos 3 dias, as coisas não acontecem, já fica desesperado. Passa um dia. A gente pede de manhã, Deus, Senhor da criação, né? A gente faz até uma oração mais bonita, né? Criador dos céus e do universo, dos beneplácitos. Aí a gente fica assim, orando e olhando para ver se está acontecendo, né? Um dia já é o bastante. Nós estávamos conversando com o pastor Marlon. Um dia de espera foi o bastante para todos os discípulos que viveram 3 anos e meio com Jesus, abandonar tudo que eles viveram com Jesus. Um dia. Jesus morreu na sexta tarde. Foi sepultado. Sexta noite, sábado, o dia inteiro. Abandonei, né? Abandonei. Não quero mais. Vamos pescar, negada? Bora. Não, o negócio de Jesus já foi, morreu mesmo, né? Vamos embora para Emaús? Bora. Vamos embora, então aí. Um dia. Eu estou falando de 200 e poucos anos.
sofrendo escravidão, açoites, mortes, possíveis estupros, coisas terríveis que os egípcios faziam com o povo hebreu, torturas, 200 anos e ninguém aparecia. Talvez a tua aflição está demorando, mas Deus falou que eu escutei o seu clamor. Deus está escutando o seu clamor. Deus está ouvindo. Deus ouve. Por mais breu que você esteja vivendo, por mais difícil mais impossível, Deus está ouvindo. E quem sabe você não está no breu, mas quem sabe você é essa resposta como Moisés foi. Aí você fala, eu não aguento mais minha empresa, só tem endemoniado trabalhando lá, não sei o que lá, meu patrão é amigo de Satanás, não sei o que, né? Quem sabe você é a resposta de Deus para aquela empresa, e você abençoar aquele lugar. Só que você precisa entender essa identidade. Eu tenho um exemplo aqui, ela vai lembrar. Tinha uma menina, adolescente, sim, deveria ter uns 14 anos, que ela veio para mim pedir oração para Deus tirar ela da sala dela. Eu falei, sério, por quê? Eu não aguento mais a minha turma, é muita bagunça, muita promiscuidade. Eu falei, meu Deus, que santa, né? Jesus, muita assim, eu não quero, Carioca, eu quero mudar. Eu falei, já pensou se você não é a resposta de Deus para a mudança daquela realidade? Então, Moisés estava chegando num caos de 200 anos. Foi tanto tempo que até quando ele chegou, o povo foi difícil acreditar. Que o povo já, sabe quando tu pede, mas nem acredita que vai vir. E é assim. Aí o que acontece? Vamos para a cena. Moisés estava lá, cresceu no Egito, entendendo que tinha um chamado de Deus, com a cultura dos egípcios. Teve aquele incidente lá que ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele ficou muito cabreiro com aquilo. Ele discutiu com o cara, matou, enterrou o cara, e no outro dia ele foi tentar apaziguar um BOzinho lá. Aí os caras assim, que é? Qual é tu, meu irmão? Tu ontem matou o cara lá, o que tu vai fazer? Vai matar a gente também? Talvez dentro do teu chamado, dentro da agonia, ansiedade do teu chamado, tu faz até alguma besteira. Porque o que ele estava fazendo era o que queimava dentro dele, era proteger o povo hebreu. Só que ele fez do jeito errado. Deus não te chamou para matar ninguém. A bênção que Deus te deu não vai levar dor para ninguém, meu filho. Não é quem te viu passando a prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não existe isso. Porque a bênção que Deus tem para você é no mínimo para abençoar todo mundo que está à sua volta, no mínimo. Não é só para você. Então ele, naquela ansiedade, vê o povo hebreu sofrendo, viu o cara batendo, foi para cima, matou o cara, com vergonha fugiu. Passou anos no deserto, cuidando. Aí casou. Tá vendo? Que até no deserto Deus pode dar uma varoa para você. Tá vendo? No deserto Ele pode arrumar o teu varão. E tu tá passando no deserto, fica de olho que ele doido. A gente pode estar uma tempestade de areia aí, mas pode aparecer. Ele casou e tal, e numa das passadas dele lá, ele viu uma sarça pegando fogo, que não era nada muito incomum, mas o incomum da cena era que a sarça queimava e não se destruía. Aí ele olhou de novo, opa, a Bíblia fala, nossa, que interessante, vou chegar mais perto. E tem algumas percepções dessa cena da sarça. A primeira percepção da cena da sarça é que a sarça, ela ardia de fogo, mas não se destruía. Deus estava em primeiro momento dando um sinal para Moisés. A sarça era o povo de Israel. O fogo era a provação do Egito. E Deus estava falando, por mais que vocês estão sendo provados, mas vocês não serão destruídos. Meu Deus, hein? Então, às vezes, a provação da sua vida, a tempestade que você tem passado, sei lá, o tempo difícil que tem sido na tua vida,
por causa até do seu chamado, por causa até das suas escolhas, você pode até passar por ardentes provações, porém você não será consumido, porque quem manda em tudo é Deus. Não é a situação que... A situação não fala nada sobre o teu destino, porque Deus já tem o seu destino. Então a primeira percepção foi essa. Olha, abre lá 1 Pedro 4, versículo 12. Olha o que Pedro vai dizer. Meu Deus, vai tudo a ver com isso aqui. Olha lá, 1 Pedro 4 e 12. Sobre as ardentes provações que Deus vai ver eu e você passando, mas nós jamais seremos consumidos. Olha ali. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se fosse coisa estranha. Tipo assim, ó, Deus já fez, ó, lembra do Egito? Lembra o fogo do Egito tentando acabar com o meu povo, mas o meu povo é meu. É eu que mando. Não é coisa estranha. Próximo. 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês vão se regozijar. Então assim, ó, diz sim logo para Deus, pare de enrolar, porque se está ruim assim, vai estar ruim igual, porém você vai estar debaixo da mão de Deus. Você vai estar participando dos sofrimentos de Cristo, porque se aquele que participa do sofrimento de Cristo, também participa da festa. O problema é que a gente quer ir para a festa sem, aí não dá, né? Segunda percepção, assim, tem 3 aqui, mas eu vou dar uma corridinha. Segunda percepção da cena da sarça, é que quando Deus falou para ele, tira as suas sandálias, porque o lugar onde pisas é santo. Primeira questão que você pode tirar disso. Um egípcio acreditava, por cultura, que se ele pisasse no chão, no solo, sem nada no pé, possivelmente ele poderia morrer. Tinha uma crença dentro dos egípcios. Então Moisés, por ser criado no Egito, com toda a cultura dos egípcios, por não ser também escravo, ele andava com um calçado, ele estava calçado. E por Deus pedir para ele tirar a sandália, para dizer que o lugar é santo, o que Deus estava querendo dizer? Primeira coisa, se você tirar sua sandália, você não vai morrer, porque o santo está aqui, pode pisar. Então Deus, quando te chama, às vezes o chamado é meio tem perda no meio, tem coisas assim que você não entende, mas Deus está falando assim para você, ei, pode vir, tu não vai morrer, eu estou aqui, eu sou o dono da vida. Que às vezes a gente tem medo, né? Deus, eu vou ter que perder isso, eu tenho que me entregar para isso, vou ter que renunciar. Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu vou morrer se eu me entregar. É isso que a gente pensa. Mas Deus falou, ei, pode pisar, tira a sandália aí. Você não vai morrer não, porque eu sou o dono. Segunda coisa, o fato de estar descalço trazia à mente de Moisés a identidade que ele tinha de hebreu, de escravo. Que Deus não fez Moisés para ser um egípcio. Era para Moisés lembrar, ei, lembra quem tu é? Tu não é um egípcio, cara, tu é um hebreu, bota o pezinho no chão aí, fica bem de boa comigo. Porque às vezes, com o passar do tempo, por estarmos longe de Deus, nós vamos colocando coisas na nossa vida. E nós vamos vestindo coisas que não são de Deus, não são da nossa identidade. Nós vamos colocando adornos na nossa vida, que não fazem parte do que Deus pensou quando Ele te criou e me criou. Então, outra coisa que Deus estava falando, ei, tira as coisas do Egito da tua vida, porque eu quero você. Então, quando entramos na presença de Deus e quando aceitamos o chamado, a primeira coisa que temos que entender é a nossa identidade. Você e eu não precisamos fingir, mentir alguma coisa que nós somos. Seja quem você é, porque quem te fez foi Ele. Então, às vezes você tem medo do teu jeito diferente, estranho, né? Tem gente que é estranho, né? Tem gente que olhar assim, esse cara assim não é legal, não é certo, não. Mas Deus te fez assim.
Ele te fez assim porque há uma condição onde precisa de alguém estranho para resolver. Porque o chamado de Deus para nós na humanidade não é assim, ó, eu vou levantar uma pessoa, ela vai ser a solução do problema da humanidade. Não, a humanidade é um quebra-cabeça gigante e nós somos uma pecinha. A gente, já viu o quebra-cabeça? Cada peça é de um jeito, nenhuma encaixa na outra. E se eu quiser ser de outro jeito, eu nunca vou me encaixar no reino. Eu tenho que aceitar quem eu sou, o que Deus me deu. Nós falamos hoje à tarde sobre os dons. Desempenhar os dons que Deus me deu para eu ser quem Ele pensou sobre mim, atuando na terra. Então, pergunte para Deus: Deus, quem eu sou em Ti? O que o Senhor pensou antes de me criar? Qual é o lugar que a minha vida vai se encaixar no quebra-cabeça do seu plano de salvação? Que às vezes a gente se perde, a gente acha que nós somos só uma pecinha. Mas se você e eu não se encaixarmos, a gente vai ficar fora do quebra-cabeça. Mas se você aceitar o seu chamado, você vai resolver uma falta onde tem. E a terceira é justamente a questão da reverência, de estar diante do Criador, diante do Pai. Deus estava falando com um homem de posição até no mundo egípcio, e diante da grandeza do Criador, o homem precisa ter reverência. E o que eu trago para mim, para você hoje? Não é questão de ter respeito na igreja, não é essa reverência que a gente fala. Sabe qual é um sinônimo da palavra reverência? É consideração. Consideração ao quê? Consideração à palavra de Deus. Às vezes nós não somos obedientes o bastante à palavra de Deus, e quando não somos obedientes, nós não consideramos, e quando não consideramos, estamos sendo irreverentes. E Deus, quando convida a gente, Ele pede obediência. E quantos de nós, hoje eu falei sobre a preguiça, né? Que a preguiça parece que ficou um pecado antigo assim que a gente não considera mais, né? A gente acha assim que não é, isso aí antigamente era pecado, hoje não é. Então quando a gente trata essas coisas assim diante de Deus, a gente começa tendo irreverência, e diante de Deus precisamos sim ser reverentes, porque o Criador está falando contigo. Então quando Ele te chama, é para eu e você considerar o que Ele está falando. Considerar com obediência, com fé. Estão entendendo, amém? Então, a cena da sarça, ela traz 3 percepções. Dependência. Repete comigo, dependência. Que é a questão da vida, né? A nossa vida depende de Deus. Você pode tirar a tua sandália, que tu não vai morrer. Você pode tirar, pode renunciar às coisas. Você não vai perder. A Bíblia diz que aquele que buscar ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida vai ganhar. Segunda coisa, repete comigo, conhecer a sua identidade. Quer voltar a ser escravo mesmo. Como Paulo diz, escravo de Cristo. E a terceira, ter reverência. Repete comigo, reverência. Então a sarça ardendo era um sinal. Se você considerar um mar vermelho abrindo, uma nuvem de fogo de noite acesa no céu, uma nuvem tampando o sol de dia, uma sarça parece ser um pequeno sinal, né? Certo ou errado? Pode dizer que é errado também, fique à vontade. Mas se você quiser considerar por tamanho, entre um arbusto pegar fogo e um mar vermelho abrir ou passar no meio, eu acho que tem uma diferençazinha, né? Certo? Só que se você parar para pensar, Moisés quando viu, ele falou, nossa, eu preciso lá ver, e se aproximou, e teve o diálogo, e conversou, e aceitou, e entrou no que Deus trouxe para ele. O que eu aprendo com isso? Valorize os pequenos sinais que Deus te dá.
Porque se você valorizar os pequenos sinais, Deus vai te colocar em grandes sinais. Se você valorizar essa pequena sarça que está pegando fogo agora, aqui te chamando, você vai ter a oportunidade de ver mar vermelho se abrir. Você vai ter a oportunidade de ver coluna de fogo no céu. Você vai ver coluna de nuvem no céu. Meu Deus, você vai ver comida caindo do céu. Você vai ver roupa não se gastando. Você vai ver grandes milagres. Mas você precisa valorizar os pequenos sinais. Sabe, em teatro, assim, tem gente que faz bem teatro, fala bem e tal. Tem gente que gostaria de fazer teatro, mas não sabe falar bem, né? Aí tem aquelas vagas de árvore, de pedra, né? Aí a pessoa, eu vou fazer tipo uma árvore aqui, eu sou árvore. Eu sou só uma pequena sarcinha aqui, pegando fogo. E Deus falando através de mim para a sua vida. Talvez um pregador aqui, quem sou eu? Só Deus sabe, minha família. Se eu me candidatasse a vereador, eu ia ganhar uns 3 votos. A minha mãe, a Keila e minha sogra, que a minha sogra é parceira. Nem o meu sogro ia votar em mim. Então quem sou eu? Ninguém. Então aqui é um pequeno sinal falando para você aí, Deus te chama para algo grande. Só que por que às vezes o tempo passa e a gente não vê nada grande acontecer? Porque a gente não valoriza esses pequenininhos sinais aqui, ó, de Deus nos convidando, de Deus trazendo pequenos sinais. Eu costumo falar lá em Itajaí assim, que se você não está disposto a se entregar de forma completa para Deus, você no máximo vai ver o extraordinário de Deus acontecer, mas você não vai participar. Aí às vezes a gente vai ver aquele cara, eu já fiz parte disso. Aí aquela pessoa que vive de museu, sabe, aquele vive de passado assim, igual museu. Mas no meu tempo a gente orava. Mas no meu tempo, mas e hoje? O que tu está fazendo hoje? Deus está te chamando para hoje, cara. Ontem já foi. Eu só estou olhando para frente aqui, ó. Eu só tenho hoje para viver amanhã. Então a sarça está queimando. É pequenininha, só uma centelhinha assim pegando fogo. Valoriza esse sinal em nome de Jesus. Então a missão de Moisés era o quê? Como eu li, Deus falou, agora chegou o clamor do meu povo aos meus ouvidos. E você, olha aqui que Deus falou para ele. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eis aqui um detalhe. Deus não falou assim, ó, vai quando você estiver afim. Vai quando você não estiver na bad. Porque Deus te chamou para ser um profeta às nações. Mas aí você fala assim, Deus, não me usa hoje que eu estou na bad. Não quero ser usado, não quero falar com ninguém, né? Tem gente que é assim, segunda-feira. Eu odeio segunda-feira. Pior dia do mundo. Segunda-feira para mim é um horizonte de uma nova semana extraordinária que Deus pode fazer na minha vida. É o começo. Não é o pior dia. Então se você entender que Deus com Moisés e com nós, Ele trata assim. Ei, vai. Não é assim, ó. Ei, fofura, tá a fim de ir? Ei, lindeza, tá animadinho hoje? Posso te usar? Tem uns 3 milhões de pessoas orando há 200 anos assim para alguém libertar ele. O que você acha? Tá afim hoje? Foi assim que Deus falou com ele? Não. Posso falar uma coisa? Só no Brasil tem mais de 8 milhões de jovens e adolescentes sofrendo com doenças emocionais. Agora, possivelmente, um número expressivo já se matou hoje. Ontem e amanhã também. Enquanto eu e você fica enrolando e esperando alguma coisa acontecer na minha vida natural para eu viver o sobrenatural, as pessoas estão sofrendo. Enquanto eu e você estamos esperando se casar, esperando ter a vida financeira estável, meu Deus, espera isso não, gente. Espera não, sabe por quê?
quando tu pedir para Deus te dar isso, primeiro que quando você tiver Deus na vida, você vai dar até o que tu não tem. Tu não tem e tu está dando. Então não é por estar financeiramente estável, é por entender o vai. É só vai. Olha para o lado aí e fala assim: ei, vai ou não vai? Não dá para pensar. O povo já estava há 200 e poucos anos sofrendo, clamando, e Moisés ia dar ao luxo assim: ai Senhor, o Senhor me pegou bem na época da Copa do Mundo, o Brasil vai jogar com a Argentina hoje, eu não vou poder ir lá. A gente bota tanta prioridade, tanta coisa na frente do chamado. Não, Deus, não dá. Estou pensando em investir na minha carreira aí, na minha vida, tal. Sabe que Moisés falou isso? Na verdade, Moisés deu várias desculpas. Eu vou correr aqui para a gente terminar. Moisés deu várias desculpas. Olha só, muito parecido comigo e com você. Fala assim para o teu amigo do lado assim, ó: se liga que Deus vai revelar tudo agora para você. É bem a tua cara o que vai acontecer agora. Fala assim. A primeira desculpa que eu e você damos para Deus quando Deus nos chama, primeira frase, emblemática: quem sou eu, Deus? Quem já fez essa pergunta para Deus? É unânime. Olha aqui, lá está escrito, Êxodo 3:11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu, Deus? Não é sobre quem você é sobre quem vai te enviar. Não se apegue em quem você vai ser todo errado sempre, com Deus e sem Deus. Não vai mudar. Teu jeitão torto aí não vai mudar, cara. A diferença vai ser quando você colocar as mãos, onde você pisar a planta dos teus pés, o lugar vai ser abençoado. Aonde você colocar as suas mãos, os lugares vão ser libertos, pessoas vão ser curadas. É isso. Não é você. Meu Deus. Se eu tivesse... Pensa, olha que cena, como eu queria estar lá. Um cara doido conversando com uma sarça, olhando assim: meu Deus, cara, eu vou lá ouvir essa conversa. No mínimo, né? Pensa que coisa épica. Que bicho louco conversando com a sarça. E se eu ouvisse Moisés dando desculpa: ô velho, o cara tá te chamando aí, cara, vai logo. Eu não ia deixar ele dar esse vacilo. Quem sou eu? Segunda frase que Moisés diz, lá no versículo 13. Moisés perguntou, ó, a segunda frase que eu e você falamos: quem é o Senhor para me mandar fazer isso? Quem sabe eu e você temos um chamado, mas nós não conhecemos o bastante Deus para fazer o que Ele quer que a gente faça. É o que às vezes nós vemos em grandes pessoas que se erguem aí no nosso país, com nomes extraordinários, cantando ou pregando, e do nada o cara, despenca, porque faltou Deus na vida dele. Então às vezes tu está aí preocupado: meu Deus, eu sei o meu chamado, mas não acontece nada, porque talvez tu está precisando conhecer mais o Senhor, porque Moisés não conhecia o bastante. Por isso que ele fez essa pergunta: quem é o Senhor? Ele perguntou, olha aqui, Moisés perguntou: quando eu chegar na frente dos israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Já pensou na hora de tu profetizar e você nem saber quem é o Deus que está falando? Na hora de tu botar a mão para curar alguém, você não sabe, você tem aquela insegurança. Na hora de você... Sabe qual é o maior problema dos evangelistas do nosso país e talvez do mundo? É a falta de conhecimento bíblico. Porque vai vir um cara com uma pergunta e você não vai saber responder, talvez. Ou então nós não teremos profundidade o bastante para falar e tirar dúvidas das pessoas. Então o medo nos traz insegurança, então é melhor nem falar. É o que a gente vê no Instagram. Bota aí 10 amigos seus, comum, não os famosos, os comum. Quantos dele fala de Jesus nos stories assim com propriedade? 1. E olha lá, 2, vamos botar 2.
Mas se a pessoa compra um cachorro, ele já faz vídeo, vlog de adestramento. Ele ensinou o cachorro a sentar, ó, pessoal, como faz o cachorro sentar? Olha aqui, sei que lá. Mas o cara não fala, não consegue falar do reino de Deus. Estão entendendo? Então Moisés se sentiu inseguro. Cara, eu não sei quem o Senhor é, como é que eu vou chegar lá? Os caras vão me perguntar e eu não vou saber falar. Então nós precisamos conhecer mais a Deus, nos aprofundar em conhecimento e graça, porque quando você pisar naquele lugar, na sua empresa, na sua escola, na sua família, você pisou, você pode ter a graça, mas quando tu abrir tua boca, as pessoas vão te respeitar, porque não é só o poder, é também aqui, ó, tu saber falar, porque Deus pode te levar em lugares onde a sua fala vai fazer toda a diferença. Terceira desculpa. Talvez você já fez essa desculpa, eu faço às vezes, até hoje eu ainda faço. E se as pessoas questionarem o meu chamado? Quem já fez essa pergunta para Deus? Deus, a minha família não acredita em mim. Né? Às vezes Deus nos chama para algo diferenciado. A gente falou sobre isso nos dons de governo, lembra? Que tu fala que tu tem o dom de governo de profeta. Ah, profetão, vai lá então. Né? A pessoa já está dizendo que tu está se achando. Às vezes dentro de casa é uma das maiores lutas ministeriais que nós temos. E ele falou, Deus, olha o que Moisés falou no capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu para você? Quantos mistérios de Deus Ele já entregou para você, e você falou para alguém, para, né? Não tu, né? Não tu, né? Com essa cara aí. Não tu com essa voz aí de taquara rachada. Tu não vai cantar para as nações. Tu não vai falar com o teu jeitão todo errado. Aí se você for guiado por aprovação terrena, os céus também não vai te aprovar. Mas se você olhar para a aprovação que tu tem no céu, pode vir quem for aqui na terra, mas você vai ser usado. Entendeu? O céu já tinha aprovado Moisés. Moisés que não sabia. Então às vezes você já tem o seu chamado consolidado diante de Deus, porque você já veio com o chamado pronto. Mas você ainda precisa dessa afirmação do céu. Não vai por afirmação terrena. Tem mais aqui, eu vou entrar na última. Que eu e você provavelmente já fizemos isso com Deus. Manda outro em meu lugar. Não é assim? Quando o pastor te chama assim, ele está pregando e te dá aquela olhada assim, aí Deus já entregou um negócio, né? Aí acaba o culto, irmão, falar contigo aqui. Aí tu diz, meu Deus, não tem um departamento, a gente quer começar assim, o que tu acha? Aí Deus também comunica o teu espírito, mas você como bom crente, tu fala assim, vou orar. Antes, diz sim logo. Não, vou orar, pastor. Orar para quê? Tu já não vive em oração? Para decidir coisas do céu, tu precisa de tempo. Pessoas estão sofrendo, esperando teu tempinho de oração para resolver se sim ou não. Tá vendo a diferença? Não, eu lembro de um dia que eu estava trabalhando numa igreja e eu já tinha sentido no meu coração tudo. Deus já tinha me falado. Aí o pastor me chamou, Carioca, queria que tu assumisse adolescentes e tal. Ah, pastor, vou orar domingo que vem, eu te procuro. E dentro de mim o Espírito falou assim, para, né? O Espírito Santo falou desse jeito comigo, para, né? Para que tu quer orar, seu frouxo. Aí fui para casa, que nem orei. Mentira, ele não ora esse tempo. Ele fica assim, meu Deus, desesperado, né? Eu não quero. Quem sou eu? Quem é o Senhor? A gente fica naquela, né? Mas o Espírito Santo já tinha falado. Eu falei, bora, vamos, fecha o olho e deixa bater esse negócio aí. E foi bênção demais tudo que aconteceu naquele tempo. E eu quero te encorajar em nome de Jesus. Que Deus está te chamando. Se você não for, Ele vai escolher outro. E você vai ver tudo extraordinário acontecendo. E você vai falar, cara, eu tinha visto tudo isso acontecer.